aluna da EJA, da Escola de São Manuel Municipal. Meu nome é Edilene. Estamos aqui para entrevistar a professora Neuza, professora aposentada da Escola Municipal de São Manuel. Meu nome é Elzani Pato Silva. Entrevistar a professora Neuza. Meu nome é Helena, estudo na Escola Municipal de São Manuel, no EJA. Qual é seu nome? Neuza Rosa Rodrigues Silva. Qual é a sua idade? 61 anos. Qual função que exercia na escola? Professor. Quantos anos trabalhou na escola? 26 anos. Sobre a Escola Municipal de São Manuel. Como era a escola na época em que a senhora trabalhava e quais? Quando eu trabalhava na escola, né, antigamente, quando eu iniciei, a escola só tinha 2 salas. E não tinha o nome Escola Municipal de São Manuel. E sim Polo Nordeste, né? O Polo Nordeste, ele é um programa do governo. Ele é um programa do governo que atende assim, aquelas pessoas da agricultura e também da agropecuária. Né? Esse programa ele já não existe mais. Ele foi dos anos 70, 80. E lá, nessa época, era uma cooperativa. Se não me engano, era Juventus que trabalhava lá. O que a senhora mais gostava na escola? Eu gostava de trabalhar, né, com aquelas pessoas lá na escola, né, de participar daquele grupo, porque era um grupo assim, de pessoas que trabalhava pelo mesmo objetivo, que era de ensinar. Né? Quais dificuldades existiam naquela época? Naquela época, assim, logo eu iniciei, né? A dificuldade maior era a falta de material, né? Porque naquele tempo era os pais que compravam, né? Não era o prefeito que fornecia. E também, assim, as crianças da zona rural, né? Era muita dificuldade para eles chegar até a escola, né? E também para retornar. Porque, assim, por motivo de chuva, né? Principalmente nessa época, por motivo de chuva. Como os alunos naquela época? Como eram os alunos naquela época? Naquela época, não era muito diferente de hoje, né? Só que, assim, naquela época, os alunos, eles tinham mais respeito com a gente e também mais consideração. Eu tenho aluna que até hoje já é mãe, já é mãe e ainda me chama de tia. Na sua opinião, a escola mudou muito
ou que mudou? É. Ou que mudou, né? Mudou, sim, né? Como eu falei, antes era apenas uma sala, aí depois fizeram a reforma, né? Lá, e agora, né? Fizeram uma outra reforma maior, né? Então, assim, a escola mudou muito. Né? E também, assim, naquela época, os alunos, eles eram muito, né? Eles eram mais e tinham menos conforto. E hoje, os alunos são menos e a escola é mais confortável, né? Então, assim, naquela época era 25, 30 alunos em uma sala, né? E o conforto era pouco. E agora não. Agora as turmas são pequenas, né? E a escola é bem confortável, tem ar-condicionado, né? Tem uma quadra, não tem lá? Tem uma quadra. E a escola agora é maior também, né? Agora depois da reforma, né? Construiu outras salas, né? Então é isso. Qual foi o momento marcante que a senhora viveu na escola? O momento marcante que eu vivi na escola foi quando eu ia sair da escola. Né? No último dia, eu fizemos uma despedida e aí eu tive, assim, naquele dia eu tive assim, a oportunidade de contar minha trajetória de vida naquela escola. Né? 26 anos, não é 26 dias, né? Então, e foi assim, muito emocionante. Tanto eu emocionei, como algumas crianças também, né, se emocionaram. E aquilo ficou assim, marcado, né? Ficou assim, eu não consigo esquecer, né, aquele dia. Eu sempre lembro desse dia, inclusive nessa época o filho de Raimunda era meu aluno, né? E foi assim um momento assim que ficou marcado na minha vida. O que a escola representa para a senhora hoje? Faz isso, Roberto. O que a escola representa para a senhora hoje? Ela representa muita coisa boa assim para mim, né? Porque hoje, se eu sou o que sou, se eu tenho o que eu tenho, né? Eu devo àquela escola. Foi lá, foi aonde eu consegui, né? Hoje ter tudo que eu tenho, tudo que eu tinha vontade de ter, hoje eu tenho, graças a Deus. E assim, é difícil, né, assim, para a gente falar, porque a gente sente, assim, muita saudade, né, muita falta. Mas é isso. Que mensagem a senhora deixa para os alunos e professores atuais? Que os alunos não brinquem de estudar. E que os professores não desanimem diante dos obstáculos. Porque não existe nenhum profissional sem antes passar pela mão dos professores.
Sobre a cidade de Correntina. Como é Correntina hoje para a senhora? Correntina hoje, para mim, é um paraíso, né? De belezas naturais e que eu gosto muito de apreciar. O que mais mudou em Correntina ao longo dos anos? Ao longo dos anos, mudou muita coisa, né? Porque naquele tempo a cidade era menor, né? Era as estradas para a gente chegar até lá era de chão, né? Então era assim, era muito complicado naquela época, né? E hoje não, hoje é diferente, né? Já tem uma outra estrutura. O que a senhora gosta, o que a senhora mais gosta em Correntina? Eu gosto das festas juninas e também de apreciar as belezas naturais. Quais dificuldades a senhora percebe em Correntina hoje? Em Correntina hoje, o que eu acho assim que está mais difícil, né, é a questão do saneamento básico, né? Porque assim, é um custo muito grande, né? É um custo muito grande. E aí, às vezes, o governo tem dificuldade, né, para fazer esse tipo de trabalho.